Saudações, ora viva, boa tarde, seja bem-vindo a mais um Despertar Debate. Hoje é terça-feira e, como tem sido habitual a esta hora, entramos em sua casa para levar esses temas de interesse social e hoje vamos olhar melhor, para o primeiro tema, vamos olhar para a situação dos funcionários, ou melhor, dos diversos funcionários do Conselho Municipal de Maputo que amontoaram-se na manhã desta segunda-feira para reivindicar o aumento de salários, mas também um enquadramento na tabela salarial única. Este é o tema, ou melhor, este é o primeiro tema. E de seguida vamos olhar para a questão das eleições distritais, onde o Partido Renamo propõe a realização de eleições distritais em alguns distritos, não nos 124, se não me falha aqui a memória, mas já há esta mudança há esta mudança de posição por parte do Partido Renamo no que toca à questão das eleições distritais agendadas para o próximo ano. Vamos ligar para o terceiro tema. O NGD pretende investir 9 milhões de dólares para a resiliência, neste caso, em torno daquilo que são os desastres naturais. Estes são os três temas que vão merecer aqui a análise do meu painel de luz. E como tem sido habitual, vou já saudar aqui os meus convidados. Começo por ti, Luís Tringalo. Boa tarde, bem-vindo. E é oportuno também para deixar ficar o ponto prévio. Boa tarde. Cumprimentar aqui o colega do painel, cumprimentar assim o moderador, cumprimentar os telespectadores em casa, os nossos internautas espalhados pelo país e pelo mundo. Agradecer a Deus pelo dom da vida. Bom, eu trago aqui dois pontos prévios. O primeiro ponto tem que ver mesmo com a visita efetuada ontem pelo presidente do MDM. Dar parabéns ao engenheiro Luteiro Simango pela abordagem que teve com Sua Excelência Presidente da República sobre assuntos candentes do nosso país e tentar trazer aqui à tona os moçambicanos. Como é de praxe, os moçambicanos também têm trazido essa abordagem de que quando um líder vai ao encontro do chefe de Estado, há abordagem que se calhar não é perceptível de que foram comprados. O MDM não tem esta linha de ser comprado. O MDM é um partido que firma-se e desenha suas estratégias de governação. Ir ao encontro do Presidente da República, de fato, é um convite feito por ele e era óbvio que o presidente do MDM fizesse presente e tentar abordar assuntos que têm a ver mesmo com a sociedade moçambicana. Foram vários assuntos, mas podemos entender um dos assuntos é a questão, por exemplo, da criação do Tribunal de Contas, que visa controlar ou gerir o assunto da corrupção que é agudizada no nosso país e também outras situações inerentes às eleições que se aproximam. Era preciso que os dois líderes abordassem. É preciso deixar claro que o MDM não tem nada a ver com negociatas, mas sim versa por um Moçambique para todos. O outro ponto tem que ver mesmo com uma notícia vinculada num dos jornais da praça, a questão da eletrificação do país. É, Estamos neste momento com 50% da população moçambicana sem energia, numa altura que há mais de 8 anos atrás vangloriámos-nos de termos a Caura Bassa como pertença dos moçambicanos e há uma semana o ministro de Recursos Minerais e Energia ele falava de que ia tentar aumentar a capacidade de fornecimento de energia na África do Sul de 80 megawatts e passava para 100 megawatts pela situação que se vive na África do Sul, a falta de corrente elétrica e mais problemas que lá inerentes existem. Mas vimos um ministro que fala deste aumento, mas também é um problema que versa pelos moçambicanos, que são os donos desta corrente elétrica. Queríamos, mais uma vez, apelar aos moçambicanos que este direito é um direito constitucional que todos os moçambicanos merecem ter a corrente elétrica e, sendo assim, apelamos aos moçambicanos de que a gestão do Estado moçambicano deve ser entregue às pessoas sensíveis, responsáveis, que estão ligadas com o povo, não as que gerem hoje, porque já está claro, foi perceptível de fato de que os que estão a dirigir o Estado moçambicano hoje não estão muito bem alinhados com aquilo que é a acessibilidade, aquilo que é a procura, aquilo que é a pertença dos moçambicanos. Estamos no momento certo para podermos decidir. A nossa vida depende de nós no dia 11 de outubro. Muito obrigado. Obrigado, Luís Tringalo. Eu consigo agora, João André, boa tarde, bem-vindo e é oportuno também para deixar ficar o seu ponto prévio para hoje.
Boa tarde a todos, aos colegas, a agradecer pelo convite. Boa tarde a todos que estão do outro lado. Trazer aqui um assunto muito importante em que diz respeito às relações sino-americanas, não é, entre os Estados Unidos e a China. Nós vimos hoje, na segunda-feira a visita do Blink à China, que foram lá discutidos vários assuntos, que, no meu ver, o principal assunto tem a ver com as transações econômicas e as relações. Acima de tudo, a questão de Taiwan, não é uma questão que tem trazido vários problemas, fazendo uma ligação naquilo que se diz sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que posso chamar de dominó, porque nesse sentido a China pode ter pretensões de invadir a ilha, assim como a Coreia do Norte pode tentar fazer isso. Então, essas relações são muito importantes porque quando há uma abertura de conversações entre os Estados ou entre grandes elites políticas, percebe-se a desnuviamento, não é? Porque há assuntos que via telefone e outros meios não chegam a ficarem muito bem claros. Nessas conversações, a China, o ministro dos Negócios Estrangeiros, foi convidado para deslocar-se aos Estados Unidos. Ficaram nas conversações e o ministro aceitou. Todavia, o entrave ainda continuou o mesmo. A questão das sanções, os chips, a questão de Taiwan, em que a China não aceita, recusa-se a reconhecer Taiwan como um Estado independente também. Perceber desse lado que os Estados Unidos também não querem deixar de fazer parte daquilo que é a Ásia, ficar de perto dos seus aliados como o Japão, Coreia do Sul, porque saindo de Taiwan talvez teria um grande problema naquilo que seriam as relações entre os dois países. Então, desde a guerra comercial até hoje, as relações eram muito tensas, mas atualmente, com essa aproximação, podemos não dizer que temos as relações vão melhorar de hoje para amanhã, mas também percebe-se que há uma abertura de ambas partes, tanto que os Estados Unidos sempre foram paradoxais na condição da sua política externa, sempre estão do lado que favorece aquilo que é o interesse nacional dos Estados Unidos. Muito obrigado. Obrigado, João André. É o momento, sim, de olharmos para o nosso primeiro tema, onde, neste caso, os funcionários do Conselho Municipal, os diversos funcionários de diversos setores da idilidade da cidade de Maputo, paralisaram na manhã de segunda-feira as atividades, tudo para reivindicar o enquadramento na TSU, neste caso na tabela salarial única, mas também como aumento de salários. Ilustre Ngalo, começo por ti. Esta é a segunda vez em que os funcionários da idilidade paralisam as atividades. Temos em memória o passado mês de dezembro, onde os mesmos funcionários paralisaram-se, ou melhor, paralisaram as atividades porque não estavam a ser enquadrados na nova tabela salarial única, mas também questionavam, neste caso, o aumento de salários. E ontem o mesmo cenário voltou a repetir-se. Bom, permita-me trazer uma abordagem sobre o mandato este último mandato do presidente Comite. Falávamos aqui na semana passada que há uma atividade que está a acontecer a nível das vias de acesso. Vimos do Avenida Eduardo Mondlane, há um processo de tapa-buracos que está a acontecer. Obviamente também vimos na Avenida Júlio Nyerere uma situação em que os homens do Conselho Municipal vão colocando alcatrão por cima da areia, porque não vamos considerar que estão a tapar buracos, porque naquela avenida já não temos buracos, temos a estrada asfaltada já desapareceu. Temos uma situação também da questão da Praça da Juventude, que é uma praça que trouxe muita euforia para os jovens, que o presidente também anunciou que em menos de um ano já teremos aí a praça, e que culminava com a reabilitação da Júlio Nyerere, que ligava a Avenida Lourdes Motola. Mas tudo isso para água abaixo, estamos há 2 meses para o fim deste mandato, e é de óbvio de praxe que as situações vão agudizando-se e os funcionários do Conselho Municipal aparecem com esta outra problemática que nós assistimos desde dezembro até cá, sobre a questão do aumento salarial e enquadramento da tabela única salarial. Mas eu sempre trago aqui uma abordagem de que essa disparidade de salários no setor público sempre é conflituoso, porque quando nós assistimos a essa questão da tabela única salarial, foram várias abordagens em que esta tabela única salarial trouxe em vários setores da função pública. E essa questão de não enquadrar
por exemplo, os conselhos municipais. Não estou a falar só do Conselho Municipal da cidade de Maputo, porque apesar de ser Conselho Municipal de primeira linha, dentro do nosso país, tem que ser também observada a questão do enquadramento dos outros conselhos municipais, porque o país é este, é único, é uno e indivisível. E não podemos só lutar para enquadrar os funcionários na tabela única salarial da cidade de Maputo em detrimento dos outros municípios, porque trata-se do mesmo país. Mas eu penso que esta reivindicação é verdadeira, é uma reivindicação que eu acho justa, porque, de fato, o Conselho Municipal, como também o extrato social do Estado moçambicano, neste momento, nós vimos desde esses últimos anos, quando se tratou desta abordagem da tabela única salarial, vários problemas agudizaram-se na função pública. São greves constantes, estamos a falar, por exemplo, daquilo que nós assistimos no setor da saúde, no setor da educação. Hoje são focos nas autarquias locais de essas greves, e isso não é bom para o nosso Estado moçambicano. E, sendo assim, eu penso que o Conselho Municipal, através do seu presidente e do partido que gere este problema, como nós vimos, ainda a cidade da Beira é uma cidade que se preza por dar o melhor trabalho, ou por dar melhor satisfação àqueles que são funcionários daquele município. Nós vimos, foi o primeiro município aqui a nível nacional a pagar o 13º, quando os outros municípios já estavam a seguir a linha do governo central de que não havia dinheiro para pagar o 13º, mas vimos a cidade da Beira, através da direção municipal, houve o pagamento do 13º. Não aconteceu nas outras autarquias dirigidas pelo Partido Frelimo, e isso, de fato, é demonstração clara de que onde o MDM está a governar, a vida das pessoas melhora. E queremos desde já dizer que aos moçambicanos que é preciso terem consciência e responsabilidade de olhar para novos rostos e novas propostas eleitorais para poderem sair deste amaragem, destes problemas que todas as vezes vão carregando. E um dos problemas é esse que assistimos de dezembro e voltou a acontecer ontem no município de Maputo. Então, é um sinal claro de que os que estão a gerir, de fato, este município já esgotaram, já não têm o domínio daquilo que podiam fazer. Por isso, este pacote de ligação, tabela única salarial com as autarquias, penso eu que tem que voltar ao debate para poder chegar a um consenso. Porque podemos até amainar o problema hoje, mas futuramente poderemos ter de novo o problema, porque não pode ser a cidade de Maputo que tem que ser contemplado na tabela única salarial, tem que passar por uma universalidade de todas as autarquias nacionais. Muito bem, João André, olhando mesmo para aquilo que é a lei da tabela salarial única, os funcionários também, neste caso dos municípios, das edilidades, devem ser enquadrados. Entretanto, o município de Maputo afirma que não está em condições de pagar, olhando para aquilo que são as verbas, não está em condições de pagar esses funcionários. Como é que olha para este ponto? Primeiro dizer que a política nacional está a descarrilar, não é? Com as mídias sociais conseguimos perceber os erros que antigamente não se conseguia perceber. Porque não é possível dizer-se que é geral e chegarmos a um ponto em que o município decreta que não tem dinheiro, que precisa de mais de 30 milhões mensalmente para poder pagar. Há uma falta de informação, porque os trabalhadores da cidade de Maputo não têm informação disso. A informação não lhes foi feita chegar. A informação só lhe é feita chegar quando há um interesse por detrás para satisfazer aquilo que é a ambição política. Se nós formos olhar, está a receber 400 mil meticais. Um cidadão que supostamente trabalha no aparelho do Estado. Eu acho que há uma discrepância, porque comparando com os outros funcionários do Estado, que já foram contemplados na tabela salarial única, há uma discrepância e nós estamos a acumular vários problemas. Se nós formos a recordar, nós sabemos, temos problemas no Norte. Tivemos problemas com a tabela única, que eu não sei quem elaborou essa tabela e com que fim, porque eu penso que foi um projeto elaborado, estudado, mas que não olhou para aquilo que é as estruturas mais baixas nacionais. A população, os trabalhadores têm toda a razão,
porque os discursos vão variando. Eu ouvi um dos trabalhadores a dizer que houve informação de que eles não pertencem ao aparelho do Estado, não são funcionários públicos. E os outros referem que há informações de que pertencem, mas o município aparece e diz que não tem condições para pagar aquilo que é o valor que lhe foi prometido. Como se não bastasse, foram feitos assinar papéis ou contratos a indicar que haverá aquilo que é aumento salarial. Olha, é uma frustração e tanto, conforme um dos funcionários disse, deixou referir, que chegou em casa, disse que a partir de hoje as condições de vida vão mudar aqui em casa. E eu acredito que a esposa, os filhos, há uma reorganização da agenda interna dentro de casa. Como essas despesas vão sendo divididas e, de repente, não há aquilo que é a satisfação daquilo que foi prometido. Porque nós temos em mente que no aparelho do Estado há segurança. Tanto que quando há essa percepção de que haverá um aumento, há mais segurança em relação àquilo que é o setor privado. Isso nós estamos a criar aquilo que chamamos de barril de pólvora, em que a nível nacional nós estamos a ter problemas do Rovuma Maputo e acho que as políticas nacionais não estão a controlar esse fator que pode, de uma certa forma, levar aquilo que é questões de frustração e terminar em agressão. Porque se é o aparelho do Estado que está a ter esse problema, se é o Norte que está a ter esse problema, devido ao mesmo governo que faz promessas, não consegue cumprir as mesmas promessas, como o colega disse, estamos a remendar estradas, estamos a receber muito dinheiro para fazer esse tipo de políticas e nós não estamos a conseguir gerir essas situações, é claro que a população um dia vai ficar frustrada e só espero que não haja aquilo que é uma crise nacional, não é? Ninguém espera isso, mas o governo tem que estar a par dessa situação. Os estrategas nacionais têm que perceber que há necessidade de olhar qualquer política que seja proposta, tem que ser bem estudada, fazer-se uma simulação geral daquilo que é esse tipo de política. Então, eu acho que aqui houve uma falta de informação. Os funcionários não foram informados de o que é tabela única salarial, não foram informados. Acredito que os próprios trabalhadores, os próprios secretários, não têm essas informações. Várias vezes eu já fui várias instituições nacionais governamentais, chegar na secretaria a pedir informação e a secretária dizer que não detém essa informação de algo que foi publicado a nível do jornal e das mídias. Muito bem, Ilustre Ngalo, olhando mesmo para o ponto do João André, em que diz que alguns funcionários não estavam inclusos na questão da tabela salarial única, há que analisar um ponto. Nesta paralisação de ontem, não estavam apenas os funcionários, dando exemplo dos morgues, os trabalhadores dos cemitérios, mas também alguns funcionários, mesmo da idilidade, ligados a cargos de chefia, a cargos de administração, também não estavam a trabalhar ontem porque reclamam, ou melhor, não é apenas um grupo, é todo aquele que é funcionário do Conselho Municipal não está enquadrado na tabela salarial única. Bom, esse assunto de tabela salarial única, acho que debatemos todo o ano passado até então, e este debate vai continuando porque nós vimos agora há dias o ministro da Economia e Finanças foi à Assembleia da República anunciar a redução também de alguns valores para os que estão na tutela dos órgãos de soberania. Mas aqui é um ponto. Primeiro temos que tirar este ponto em que o Conselho Municipal alega que não tem fundos, não tem dinheiro para resolver. É preciso, ainda vou à sua pergunta, mas é preciso trazer essa abordagem. Se estamos lembrados, o Conselho Municipal da cidade de Maputo é o maior Conselho Municipal do país e é este Conselho Municipal que arrecada mais receitas em relação às outras autarquias. E além do mais, é só lembrar que o município da Beira vem anunciando, é só que trago esta questão para podermos comparar a questão de responsabilidade e a questão do mau gestor. Estamos a dizer, o município da Beira já vem reclamando de que há 9 meses não está a ser canalizado o fundo autárquico. Mas este município vai receber aquilo que vem do fundo autárquico do governo central. Mas é este município que não conseguiu pagar os 10%, o 13º salário. É este município que não está a conseguir hoje dar vazão de pagamento dos salários fora da questão de enquadramento da tabela única salarial.
Então, alguma coisa não está bem aqui. É essa história de que não há dinheiro, é a situação do mão pagador para poder fugir das suas responsabilidades. Agora, essa questão de enquadramento da tabela única salarial, eu falei aqui em vários programas, de que se nós não termos atenção naquilo que nós estamos a trazer como abordagens sobre a questão da gestão do Estado moçambicano, vamos ter problemas graves no futuro. Primeiro vamos olhar não só o enquadramento dos funcionários das autarquias, mas vamos olhar a questão da tabela única salarial, que ela vem alavancar aquilo que, por exemplo, o funcionário público, entre aspas, porque também os funcionários do Conselho Municipal são funcionários públicos. O funcionário público vinha naquele salário mínimo, que agora tivemos aumento para 5 mil e alguma coisa, agora passou para 8 mil ou 9 mil. E eu disse aqui que há uma guerra cá fora, em que todo moçambicano luta para entrar no Estado, porque sabe que se entrar numa empresa, qualquer que seja, vai ter o salário mínimo de 5 mil, então se vai para o Estado. Por isso que nós assistimos àquela situação da polícia. Assistimos em vários concursos públicos, há vários problemas, porque também aparece a questão de corrupção, porque temos que corromper para poder entrar, porque é lá onde a minha vida vai se sentir segura e vou puxar a minha charrua. Agora, esta questão da tabela única salarial não está bem até hoje, porque excluir um funcionário do Conselho Municipal, alegando que este funcionário do Conselho Municipal não é público. Então, onde é que vamos enquadrar este funcionário? O Conselho Municipal é entidade privada. Para não, se a autarquia é uma entidade privada, obviamente vamos discutir com a CTA, que lida com as empresas, não é? Para poder discutir o governo e aquela entidade para se discutir a situação da tabela única salarial. Esta tabela única salarial vem para enquadrar todos os funcionários públicos. Então, as autarquias não pode haver exceção. Eu penso que não pode haver exceção. Este debate da tabela única salarial tem que voltar a quem é de direito, não sei se volta para o Ministério da Economia e Finanças, é este Ministério que desenhou esta tabela única salarial, tem que se redesenhar. Obviamente vai ter que voltar à Assembleia da República, porque o legislador também tem que enquadrar, e nós todos devemos nos sentir satisfeitos de que esta tabela única salarial veio para beneficiar todos os funcionários públicos, não alguns que não são públicos e alguns que são públicos. Não é perceptível aqui. O que é isso de tabela única salarial? Como dizia o colega aqui, esta questão de tabela única salarial não foi bem preparada. Faltou, de fato, um estudo de viabilidade antes, que é para poder trazer esta questão, esta tabela única salarial, para beneficiar todos os funcionários públicos, se de facto este assunto visa normalizar todos os salários, porque até hoje ainda continua a mesma disparidade dentro do aparelho do Estado. É verdade que podemos até dizer que houve uma situação minimizada, porque haviam pessoas que tinham mais dinheiro por via subsídios em detrimento do salário, mas continuam até hoje. Mesmo os órgãos de soberania que tiveram a situação que tiveram da redução dessas percentagens que foram reduzidas, mas continuam a viver de mordomias. Então, alguma coisa não está bem nesta tabela salarial, que está a trazer um descontentamento geral em todos os setores públicos. Mencionei aqui a questão da saúde, educação e outros setores. Aí estamos a falar agora das autarquias. Hoje é a autarquia da cidade de Maputo, mas também vamos sentir isso nas outras autarquias, porque é importante que esta tabela salarial seja abrangente para todos. É um assunto que versa sobre o funcionário público e todos aqueles que estão dentro do setor público devem sentir-se funcionários públicos e devem ser abrangidos por esta tabela salarial. Então não podemos hoje, este governo da Frelimo se esgotou, é preciso trazer tecnocratas, tem que trazer alguns quadros que calhar têm mais capacidade. Eu já disse aqui várias vezes, o problema nosso aqui em Moçambique é desse casamento que nós conseguimos desde 75 para hoje. O casamento Estado-Partido. Quando nós temos esse casamento Estado-Partido, não conseguimos nos desligarmos do partido para olhar o Estado. E aí nasce o problema, em que podemos já ter vários quadros importantes dentro do nosso partido, mas poderemos não conseguir buscar aqueles ideais para poderem pensar no Estado, porque todo o pensamento é ligado à minha filiação partidária, não à questão daquilo que nós pretendemos como um todo, como uma coletividade, que é o Estado moçambicano.
E esta questão da tabela única salarial é um exemplo, claro, de que trouxe problemas, que esses problemas têm que ver mesmo com este enquadramento do casamento Estado-partido, em que o partido que gera o Estado hoje foi tentando trazer muita gente em benefício prol da ligação partidária. E hoje já vai se percebendo que não está a conseguir dar a vazão daquilo que a demanda necessita em termos das próprias economias do Estado moçambicano para pagar. Nós temos muitos funcionários dentro do aparelho do Estado. Alguns, se calhar, nem têm nenhum papel tão importante ali. Mas por causa dessa ligação do casamento partido-Estado, era preciso que se criasse a linha de nepotismo, de trazer essas pessoas, meu tio, meu sobrinho, minha filha, que não tem nada a ver com aquilo que é a autocracia que nós pretendemos para que o Estado cresça. Fomos enquadrá-los para que esse Estado, para eu me sentir feliz de que o Estado moçambicano está precisando, porque este é do meu partido, aquele é do meu partido. Este é o momento de olharmos para o Estado moçambicano e de sermos todos de viva voz de que o Estado é nosso. Qualquer cidadão, seja de qualquer partido, se ele traz uma opinião que é válida para o crescimento do nosso Estado, devemos olhá-lo e olhar aquilo que é a opinião dele e carregar essa opinião, colocar dentro da balança para que o Estado avance. Muito bem. João André? Mais uma vez, dizer que há uma necessidade de se perceber que eu acho que o partido no poder está a colapsar, não é? Porque os últimos eventos trazem-nos essa ideia. Dívidas não declaradas, questão de cabo delegado. Pode tentar dissociar-se isso, mas está tudo ligado. Porque o mesmo partido no poder que esteve lá durante anos, se nós formos a perceber, a N1 é da era do colono. Significa que ainda não se fez nada. Hoje já temos tantos milhões lá investidos, que são dívida. Nós não podemos esperar que o Banco Mundial está nos trazer esse dinheiro de borla. Não existe isso. O dinheiro sempre que é arrecadado significa uma dívida. Agora, esses todos os eventos que vão acontecendo demonstram a falta de política de interesse a nível de longo prazo. Não se pode, de 5 em 2 anos, haja mudanças de política dentro de um único Estado. O Estado não pode ser personalizado, no sentido de que entrou o ministro, teve suas ideias. Por exemplo, se formos a ver o caso da questão da educação. São quantas alterações que foram feitas em menos de 10 anos? O próprio ITSU, a maior parte da população, se tivesse se feito uma auscultação, teria se percebido essas lacunas. Todavia, quando nós lançamos um projeto na perspectiva de eleições, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, agora está-se a perceber que a guerra da Ucrânia vai ter influência por cada vez eleições dentro dos Estados Unidos. Então, o partido no poder teve lá um estratega espertazão que disse, vamos aumentar o dinheiro, como em termos de legitimidade o partido está a perder poder, vamos dar dinheiro às pessoas e vamos fazer nossas propagandas políticas. Então, conforme disse o colega, enquanto nós olharmos o Estado como uma pessoa, enquanto nós olhamos o partido como casa onde não se chama atenção, nunca vamos desenvolver. Há uma necessidade. Eu nunca vi, dentro do próprio partido, no poder, uma contrariedade. Porque se a política está errada, está errada. Eu não preciso aplaudir porque estou no mesmo partido. A política está errada e a política é discutida antes de se entrar na Assembleia da República. É necessário chamar a atenção, colega. Essa política está errada. Como é que nós vamos implementar essa política? Mas nesse momento em que o partido tornou-se o próprio Estado, e isso não é só de Moçambique, a nível da África, a Constituição, a democracia calejada que nos deram, fez-se um jeito de sermos democratas. Mas, na verdade, não está a fazer sentido. Porque há vários partidos que poderiam discutir esse assunto. Mas apareceu lá quem queria tirar vantagem sem perceber o nível macro da situação. Porque como indivíduo eu não tenho capacidade de perceber a nível macro. Posso perceber a nível micro. Crio um projeto, o projeto pode ser viável para mim. Eu preciso debater contra as pessoas, contra as entidades. Há vários partidos. Tem que debater, perceber, fazer-se uma auscultação dentro do próprio Estado. Agora, nós estamos a levar o nosso Estado a uma situação de fragilidade interna em que o estrangeiro pode se aproveitar dessa situação. Conforme eu estava a dizer, temos vários conflitos a nível nacional. Temos vários problemas que podem ser canalizados e serem usados. Nós temos um petróleo a nível nacional. É preciso colocarmos a mão na consciência, desenharmos políticas. Quem não está capacitado? Olha,
os líderes no poder já têm dinheiro para comer por gerações. Deixa as pastas, deixa tecnocráticas entrarem e trabalhar. Enquanto nós pensarmos que o cargo é meu, porque eu lutei na guerra, o país não vai andar. Há uma necessidade de não personalizarmos o Estado. O partido no poder, se tem bons quadros ou não tem, nós já não estamos a conseguir ver isso. Porque as políticas que estão a ser implementadas estão todas a dar erradas e quem está a sofrer é o povo. Como é que um cidadão vai receber 400, 600 meticais? Como é que ele vai sobreviver? Se saco de arroz são 1.500 meticais. Se a cebola que há bocado estava a falar são 760 meticais. Quanto é que ele fica? Está a viver em Matutuíne, está a viver em Boane. Eu não sei como é que se faz isso. Eu não sei que tipo de política nós estamos a levar ao nosso Estado e que caminho nós queremos daqui a 10, 20 e 30 anos. E temos que chamar a atenção devido à questão do gás e petróleo a nível nacional. É um grande impulsionador a nível internacional. Tem-se percebido que esse fator, se não ser bem manejado, pode trazer decadência do Estado. Porque o partido já entrou em colapso. Agora, nós não vamos entrar em colapso porque o partido entrou em colapso. O Estado tem que permanecer. O partido pode colapsar, isso não é problema. Há de haver outras pessoas e outras entidades que podem gerir o Estado melhor, não é? Obedecendo aquilo que é a constitucionalidade da República. Muito bem, olhando mesmo para aquilo que é a realidade vista diariamente, olhando para a capital do país, mas também em outros pontos autárquicos, há condições dos funcionários das autarquias, da idilidade, serem enquadrados na tabela salarial única ou, em algum momento, deve-se olhar para aquilo que foram os pronunciamentos, neste caso, do diretor dos recursos humanos, mas também, neste caso, do diretor das finanças, onde diz que deve haver uma injeção extra, neste caso, para poder suprir aquilo que é a tabela mensal da idilidade. Bom, sabe, comboio, eu estava aqui a ouvir o colega a trazer as abordagens daquilo que é o colapsar de um partido, mas que este partido também carrega o colapsar do Estado por causa deste casamento que eu me referenciei aqui, da questão do partido-Estado. E parece que neste momento nós estamos a olhar os moçambicanos começam a perceber o custo de vida, os grandes problemas que apoquentam a sociedade moçambicana, nos hospitais, a própria educação nossa, que é uma educação que deixa a desejar. Então, este processo todo me leva a pensar que me parece que o Deus está nos a dar o castigo de o povo moçambicano a permanecer a pensar que estes que governam hoje são os melhores em detrimento dos outros. Porque trago esses exemplos, até exemplos bíblicos, de que alguns reis que faziam o seu povo a sofrer, o Deus fazia aquele pacto de os esmagar com toda a sua população, porque olhava-se um rei, se aquele rei está ali legitimado pela população, então aquela população toda, ela não presta por causa daquele rei que está dentro de uma iniquidade que não é esta. Então nós, neste momento, também estamos a carregar esses males todos, que são males que penso eu que são carregados por algumas figuras que gerem o Estado moçambicano. E essas pessoas que estão a gerir o Estado moçambicano deviam ter a consciência de que não estão a fazer bem para o Estado moçambicano. Porque se me pergunta agora, respondendo à sua questão, de que de fato há a possibilidade de enquadramento, tem que haver. Porque estamos a falar do mesmo Estado. Se nós estamos a planificar, não funciona uma questão de tu teres a tua casa, por exemplo, e planifica que este mês eu em todo mês, para gerir a minha família, tenho que comprar 25 quilos de arroz. E depois, mais tarde, é que os enteados não podem comer o arroz, vamos arranjar farinha para os enteados. Depois, existe outro tipo de enteados dentro da mesma família que vai ter que viver de tapioca. Obviamente, estás a dizer que a casa não é a mesma. Quando nós estamos a dizer que o Estado moçambicano, a função pública deve ter enquadramento da tabela salarial, é óbvio. Temos que ter isso. E essa discussão não devia vir agora, devia ter começado nessa altura. Aliás,
quando se começou essa discussão da tabela única salarial, até alguns funcionários das autarquias, que são nossos amigos, também tinham a mesma euforia. Tinham esse mesmo sorriso que o colega aqui disse, de chegar em casa e começar a anunciar que, olha, a nossa vida vai alterar, porque vamos sair deste por aqui. Em vez de nós não comíamos batata, porque não tínhamos condições, desta vez vamos começar a ter batata em casa. E agora, volvido a esse período, os outros estão a ter. E eu que prometi batata em casa, não estou a conseguir trazer batata. São conflitos sociais também que vão aparecer nesses casos. Eu tenho fé e tenho certeza de que o Estado moçambicano tem condições de enquadrar todos os funcionários públicos, independentemente de que seja qual autarquia que for, na tabela única salarial. Porque nós estamos a discutir finanças e finanças. E nós já assistimos isso. O exemplo claro de que em Moçambique há dinheiro é o exemplo da aluguer de viaturas, por exemplo, que está quis propor. Nós temos um exemplo claro de que, afinal de contas, temos dinheiro. Quando há uma gestão de se colocar um dinheiro, eu quero alugar 20 viaturas. Quando em detrimento de alugar, posso comprar até as viaturas restar. E essas viaturas podem funcionar por 5 anos. Qual é a vida de uma viatura? Uma viatura pode viver 20 anos, no momento que tem a sua manutenção. E nós estamos a ver, ciclicamente, no período eleitoral, o investimento de novas viaturas, novas máquinas. Há todo um novo processo. Significa que o processo anterior, tudo que nós fizemos era alugado ou era emprestado. Então, se nós começarmos a ter agora, o que é que significa eu alugar uma casa e construir minha casa? Significa que se eu conseguir construir minha casa, então terei condições de, anualmente, não precisar de ter que alugar a casa para poder exercer as minhas funções. Esta é uma indicação que desperta os moçambicanos na percepção de que, afinal de contas, o Estado moçambicano tem dinheiro. Porque não podia haver essa adjudicação milionária que nós já assistimos se o Moçambique não tivesse dinheiro. Então, o enquadramento da tabela única salarial deve ser abrangente a todos os funcionários públicos. Agora, se a autarquia for uma entidade privada, temos que voltar ao debate. Muito bem. João André? Sim, concordo plenamente com o colega, porque se diz que não há dinheiro em Moçambique, eu não acredito. Todavia, se disser-se que não há dinheiro para investir na população, sim. Agora, se são viagens presidenciais, onde cada membro vai ganhando aquilo que ganha, existe o dinheiro em Moçambique. A questão das eleições, aquele todo valor demonstra que há dinheiro. Não se quer tirar o valor para aquilo que é os anseios da população, porque não lhe é colocado em primeiro lugar. Estamos numa democracia em que a Constituição vai ditando aquilo que são direitos fundamentais e tanto, mas os nossos líderes não conseguem respeitar isso. Por quê? Eu sempre pensei, não é possível alguém que de 75 a 80 era socialista, de 92 para cá vir capitalista. Esse ainda tem pensamento socialista. Democracia é só para nós, o povo, é só para mudança política, mas em termos de se fazer uma análise psíquica ou psicológica de cada governante, nós vamos perceber isso. Tem vários governantes que saem nas televisões, falam de ajustes salariais, mas nas próprias casas. O trabalhador está a receber 3 mil meticais. Tem que levar sua comida, tem que levar seu chá, não pode faltar. Esse será a pessoa que vai debater a nível nacional o aumento salarial e o benefício da população, se não está a conseguir aqueles que trabalham com ele, 4, 5 ou 6 funcionários. Não é possível, o dinheiro existe. Se nós tivéssemos uma auditoria geral das contas de cada funcionário e de todas as instituições, não iríamos ver isso, que existe esse dinheiro. Agora, como não temos essa capacidade a nível interno, por isso que fomos entregando ao Xang lá fora e tanto, não, vamos dizer que não temos dinheiro. E também pode ser uma estratégia política dizer que não há dinheiro. Por quê? Porque se há esse dinheiro, vai-se perceber que as outras políticas que vão sendo ditas, o próximo tema que vai ser falado, há espaço para ser feito. Agora, é preciso dizermos agora, começarmos a mentir agora, para depois nos legitimarmos, pegando um exemplo anterior como exemplo credível a nível nacional. Dinheiro há. Não faz sentido que um servidor público faça parte do servidor público, mas não faz parte. É município. Afinal, o que é município? E o país não está tão descentralizado assim até esse ponto. Ainda não está.
Ainda estamos no processo, ainda somos crianças, estamos a gatinhar, ainda não estamos no processo. Então, essa justificativa é vazia. É política que, para aquele que entende política, percebe que não é nem política, não é? É autoritarismo, no sentido de que vou dizer, vou sair, vou tomar meu chá e vou ficar. Não vai acontecer nada, porque ao nível nacional não está acontecendo nada. Quantas falhas? Como é que está a falhar um livro? Nós nunca vimos a pessoa aparecer dizer que ele falhou o livro. São quando as pessoas que prestam atenção. Como é que estamos a falhar salário? Como é que estamos... Tem trabalhadores fantasma no Estado. Alguém está a receber por alguém que não existe. A tabela salarial tem pessoas que recebiam não sei quantos valores. Não é? Houve falha de categoria. Mas como é que é a falha de categoria se estamos numa pequena instituição, suponhamos numa pequena escola? Conhecemos todos os nossos trabalhadores. Como é que vai falhar? Os recursos humanos vai falhar. Então, aqui é aquele sistema de, olha, vamos afastar a caneta, vamos deixar o processo correr, como sempre aconteceu. Não vai acontecer nada, porque a mente daqueles que ainda trabalham na função pública é essa de que podemos fazer, não vai acontecer nada. E, sinceramente, até agora ainda não está acontecendo. Mas é preciso citar, não vamos fazer, não vai acontecer nada porque eu sou camarada. É preciso citar essa parte. A questão da camaradagem, eu disse num dos programas aqui, os partidos autocratas, esses que assumiram depois da independência a linha socialista, ainda prezam-se de que o que é do Estado é meu. E este meu, alguns funcionários públicos acham que o fato de ser funcionário público é pertença do Partido Frelimo, porque não conseguem dissociar-se do Partido Frelimo e do Estado. Por essa via, você há de perceber que, conversando com alguns funcionários públicos, há uma percepção. Alguém perguntava, mas Ngale, vocês estão no MDM, e se um dia o MDM ganhar o poder, eu vou perder emprego. Que há esta percepção de alguém que não tem a consciência de que o Estado não é nenhum partido político. Porque este casamento, volto a reiterar, este casamento é o casamento que prejudica o Estado moçambicano. Nós temos que anular este casamento. As instituições públicas, os indivíduos que vão a concorrer instituições públicas por sua meritocracia, pela sua capacidade profissional, devem trabalhar com mentes tão abertas de que estão a trabalhar para o Estado, não porque eu tenho que fazer melhor para satisfazer o meu chefe, tenho que fazer o melhor para satisfazer aquele que colocou lá, que é o povo moçambicano, que é a pertença de todo esse Estado que Deus nos deu. Então temos que ter essa consciência de que, enquanto nós não carregarmos esse Estado como o nosso Estado e alegarmos que o Estado é pertença daqueles que lutaram pela independência, até hoje estamos neste amaro, estamos neste problema em que não estamos a conseguir sair, porque este partido é o partido que está a gerir o Estado de 75. E há esta percepção, como dizia o colega, de carregar a mente socialista, que não conseguem hoje tirar esta parte psíquica de que as democracias é liberdade, de que todos aqueles que têm a capacidade ou opinião diferente podem se expressar, e se essa opinião diferente pode nos sarar a ferida, pode nos trazer o desenvolvimento, devemos abraçar esta opinião, em detrimento de que só abraço a opinião que é daquele que vem do meu lado, não do outro, porque se for o outro, a opinião dele não serve. E nós aqui em Moçambique, ou em África, alguns países africanos, até podemos entender que a única coisa que nos une como democracia são as eleições, porque temos de ciclicamente, ou de 5 em 5 anos, eleições. Mas que também essas eleições são problemáticas, porque um dos atores é aquele que gera sozinho as eleições, é aquele que tem que tirar dinheiro para dar os outros atores a concorrerem de pé de igualdade. E o óbvio é que, no fim dessas eleições, temos essas consequências de termos um conflito que não se percebe por causa dos gestores dessas mesmas eleições, porque não gerem as eleições com essa transparência e justiça que nós pretendemos, porque também estão atrelados a este partido que casa com o Estado, como se fosse mesmo uma única coisa que une o Estado e um partido. E é preciso que os funcionários públicos, para saírem deste amarrado, de reclamarem ciclicamente, haver greves sobre salário único, sobre essa disparidade de trabalho salarial, esses funcionários devem compreender e perceber que o Estado moçambicano é de todos os moçambicanos. O Partido Frelimo é uma instituição igual a qualquer instituição. Este funcionário, no dia que perder este partido que está a gerir eleições, há de continuar a ser funcionário, não há de sair daquele setor porque este funcionário é funcionário porque o Estado está lá, aquilo o empregou, não porque o partido X lhe colocou no lugar X. Não funciona assim o jogo. É preciso que esses funcionários muitas das vezes não têm esse conhecimento.
Por isso que há células dentro das instituições públicas para poder amanhar essas mentes dos funcionários continuarem a abraçar o partido no poder, a pensar que é o Estado, quando o Estado está separado do partido político. Obrigado. Muito bem, Ilustre Galo, obrigado. Melhor mesmo seguirmos para o outro tema, por causa aqui da racionalidade do tempo. Vamos olhar para o segundo tema, que tem que ver com a questão das eleições distritais, onde o Partido Renamo, o líder, o Suf Mumat, propõe a realização destas eleições, que estão mesmo propostas para o próximo ano. Esta realização prevê-se que, melhor, o partido propõe que não aconteçam mais nas 154, ou melhor, nos 154 distritos que compõem o país, mas sim em alguns distritos. João André, volto mesmo para ti com este ponto. Como é que olha para, vamos lá, podemos assim dizer, esta redução ou esta nova proposta do partido Renamo? Primeiro dizer que é uma decepção, não é, a nível nacional, porque o que está na Constituição. Primeiro, não se podia ceder, não se negocia a questão de Constituição. Primeiro, ainda estamos num período em que a Constituição não pode ser mudada. Aqueles que fizeram direito constitucional sabem disso. Há um período em que você pode alterar a Constituição. Não podemos fazer emendas na Constituição. Não pode acontecer. Estamos a atropelar a democracia, que já é atropelada, já é calejada por si só. Agora, olhando para esse aspecto, eu não sei por que está-se a negociar isso. Porque existe, está escrito, foi negociado, houve um acordo de Maputo que estatuiu esse tipo de relações. E acredito que houve estudos, houve conversações que levaram ao ponto da aceitação desse tipo de processo. A Renamo não podia reduzir, as eleições deveriam ocorrer em todo o Estado. Não pode haver, porque se isso acontece, há uma cedência, que eu estou a perceber aqui, da própria Renamo, a dizer, não consegui a luta. Então, vou abocanhar do pouco que eu tenho. Acredito que na hora de se iniciar quais esses distritos, vão ser distritos que, sob o ponto de vista de auscultação, a Renamo acha que tem lá mais aceitação. Mas não pode. Nós estamos a atropelar a Constituição por várias vezes. 2019, a Constituição não pode ser alterada sem aquilo que é a auscultação pública, primeiro, o referendo. Que nem está-se a tocar. É como se não existisse um artigo que falasse disso. Estamos a falar que não há dinheiro. Como não há dinheiro se nós aceitamos que a Constituição pudesse ser alterada de forma ilegítima, e hoje estamos a dizer que aceitamos reduzir? A Renamo não está a abrir mão daquilo que a população tem visto como o braço de ferro daquilo que é o partido no poder. Agora, eu não sei se a própria Renamo tem consciência do que está a fazer, porque se não tiver consciência em plenas eleições, vai perder legitimidade. O povo vai perceber que, afinal de contas, o que existe na internet, porque existe fake news, entanto, há várias opiniões, vai perceber que política, na verdade, é só satisfação dos interesses. Por que quer alguns distritos? Se a Constituição diz que é para ser em todos os distritos a nível nacional, não pode ser aceito isso. Eu não sei por que a cedência. Porque entregou a última arma. Porque todos foram desmobilizados. Significa que o objetivo era econômico, não literalmente político, de satisfação daquilo que é interesse nacional, olhando para o público no geral. Há necessidade. Por isso tem que haver uma reforma no Estado. Não estou a dizer que os mais velhos não estão capacitados, mas tem pessoas que há necessidade de reformarem, porque não estão a perceber a dinâmica. Hoje em dia a mídia tem uma capacidade muito forte de influência. E como o político burro geralmente vive num grupinho pequeno, não tem noção ou dimensão do que acontece fora do próprio grupo, não é? E fora, nós esperávamos, por exemplo, que não houvesse essa cedência. Isso é cedência, está a ceder. Não consegui. Desmobilizamos, todo mundo está lá, vai abocanhar de um valorzinho daquilo que é o cofre do Estado e pronto, vamos caminhando. Não é isso que nós queríamos. Nós queríamos aquilo que era a descentralização geral. Porque com descentralização, quem sabe iria fazer-se ver que sabe. Porque não dependeria diretamente das decisões de cima. Mas nós estamos a reduzir a nossa democracia
não é? Eu acho que era um dos grandes exemplos a nível de África, não é? Essas mudanças, mas estamos a regredir. Não levamos nem 5 anos. Estamos a regredir para um estado que era antes, em que agora a vantagem é porque a maior parte dos membros da Renamo estão integrados, não é? Estão na vida social, na vida civil e vão lá usufruindo de algum valor. É uma total decepção para aquilo que é o povo no geral, porque olhando para o partido Renamo, devido ao tempo de insistência, não é? Era o braço de ferro mais forte. Muito bem. Ilustre Ngalo, como é que olha para esta nova proposta, esta posição do maior partido da oposição no país? Bom, antes de ir à sua pergunta, é preciso lembrar que o MDM sempre vincou sobre a questão de inclusão. Os debates inerentes ao Estado moçambicano não podem só debates bipolares, debates que versam sobre o governo da Frelimo e a Renamo. E nós assistimos 2 beligerantes armados que vinham sempre negociatas à porta fechada, que não permitiam que outros atores de forças vivas do país fizessem parte. Ok, o MDM veio no âmbito da descentralização, até remeteu um documento à Assembleia da República para a questão de autarcizar todos os distritos. Se nós não vamos às eleições distritais, por que é que nós não abrimos essa descentralização em colocar todos os distritos como vilas autárquicas? Isso não foi aceito porque os 2 beligerantes acham que o mais importante é o debate, a porta fechada, dos interesses desses 2 beligerantes que eu mencionei aqui. Voltando para este debate, que em 2018, depois tivemos a situação da negociata por causa das hostilidades militares e perdeu a vida o malogrado Afonso de Acam. Depois, o seu sucessor, que é o atual presidente da Renamo, fez esse acordo, não é? O acordo que tem a ver com a descentralização, que visava a eleição de governadores e em simultâneo, eleições distritais em 2024. Esta afirmação hoje, pelo líder da Renamo, é uma afirmação de fragilidade, é uma afirmação de fraqueza, é uma afirmação, penso eu, de decepção, como disse o colega aqui. Porque não se pode negociar hoje com alguém, estar tudo plasmado dentro de uma Constituição, que a Constituição, a partir do momento que a Constituição passa pela Assembleia da República e torna-se uma lei constitucional, já não pode ser pertença de 2 beligerantes. É pertença de todos os moçambicanos. E sendo esta pertença dos moçambicanos, acordar de manhã, elencar que eu gostaria que as eleições estivessem na Manhissa, em Matutuine, em Marromeu, em Nonanquila, não sei, em Monjinqual, e os outros distritos vão aguardando porque não há condições. Então estamos a dizer o quê? Voltamos a outro debate da tabela salarial, que é aquele debate que nós viemos tratando aqui. De haver alguns funcionários públicos que têm essa prerrogativa de ser abrangidos na tabela salarial e os outros não podem. Então, também não podemos ter um Estado moçambicano em que há eleição de forma parcial. Se a Constituição diz que as eleições devem abranger todos os distritos, são 164 distritos, então que sejam esses distritos todos. Renamo, como um dos atores neste acordo, não pode trazer essa decepção aos moçambicanos. Eu quero até crer que se o líder da Renamo aparece com esta abordagem de eleições de forma parcial ou por outra em alguns distritos, não sei que tipo de definição ele traz. Os distritos que ele há de excluir, porque se traz que prefere eleições, significa que vai fazer uma escolha, não é? Vai escolher distrito A mais B, nós podemos fazer eleições. Significa que os outros distritos que ele há de excluir. Então não há lá membros da Renamo. Porque também, se estiver lá membros da Renamo, vão se sentir excluídos. Nós, através do decreto presidencial, houve uma comissão que é CRED, né? Que foi criada para debater este assunto sobre as eleições, e esta comissão veio à tona dizer que, de acordo com o estudo, não sei quais são as amostras que eles usaram,
Mas de acordo com o estudo que eles fizeram, acham que as eleições distritais não são viáveis para 2024. Tudo bem. E este debate ainda não foi muito bem aprofundado para a percepção. Me parece eu que haverá credores, que esse credores talvez poderá Para discutir a para discutir a viabilidade viabilidade, dos talvez, não sei distritos se essa viabilidade escolhidos. dos escolhidos ou é discutir todo o pacote das eleições distritais, porque me parece que agora ouviram as presas do MDM, quando o MDM disse temos que incluir todas as forças vivas. Me parece que agora o MDM vai fazer parte deste debate. E fazendo parte deste debate, não esperamos que só o MDM e seja também os outros, como é que chama, as outras forças vivas. Mas, como MDM, nós temos uma única linha, que é essa que nós dissemos. Se de fato nós queremos descentralizar o Estado moçambicano, tem que se discutir todo o pacote. Não se pode descentralizar uma parcela em detrimento de outra parcela, porque o Estado é este. E se nós queremos debater, não só pensar nas eleições de Estado, mas temos que debater todo o pacote de descentralização. Porque nós entendemos que há figuras que estão dentro deste pacote de descentralização que não deviam estar lá. A questão, por exemplo, do secretário de Estado. Secretário de Estado em vários setores. Qual é a função do secretário de Estado numa província em que tivemos um governador eleito? E qual é o papel? É corta-fitas? E veja só, o esbanjamento financeiro que o Estado tem, onde não vamos ter o secretário de Estado. Esse secretário de Estado está rodeado do seu elenco, que vai ser, tem que ter um gabinete, tem que ter uma casa estatal, tem que ter o seu protocolo, tem que ter este aparato todo, só para gerir o secretário de Estado. Depois desce, porque o secretário de Estado tem que ser representado a nível do distrito. Também vamos ter aquilo que é o elenco dele dentro da província, que ele, ao descer do topo para a base, tem que encontrar um secretário de Estado que o representa a nível distrital. Então, será que é essa descentralização que nós queremos? De ter que abocanhar todo o aparelho estatal, parece que todos os 32 milhões de moçambicanos devem correr para o Estado e serem funcionários do Estado. E não estamos a conseguir gerir hoje, por causa dessas criações que eu não percebo muito bem. Por que nós temos que descentralizar e andamos a colocar figuras em setores que já não nos valem alguma coisa? Se nós temos um governador eleito, é óbvio que esse governador vai formar o seu governo provincial e desce para o distrito. Talvez estaríamos melhor a descentralizar este poder que nós almejamos do que termos que trazer secretário de Estado, que para mim não significam exatamente, não trazem nenhum papel importante ali, apesar de representarem o chefe, o governador. Se for um governador, por exemplo, do MDM numa província, não é governador do partido do MDM, é governador daquela província que vai representar o Estado moçambicano. É preciso termos isso em conta. Muito bem, debate, Luís Tangalo. para mim, o debate tem que ser, se nós queremos colocar, por exemplo, descentralizar a eleição de um governador, porque o medo que se viu na altura era de que há a probabilidade de algumas províncias já foram perder. E essa probabilidade, desenhou-se estratégias de colocar um secretário de Estado que é para poder ir gerir, afinar a máquina e perceber o que está acontecendo naquela província. Mas eu volto a reiterar, se nós temos uma província ganha pelo MDM, nós temos que ter em mente que aquele governador não é governador do MDM, é governador daquela província. E sendo governador daquela província, deve responder todas aquelas que são as regras do Estado, independentemente de ser do partido A e do partido B. E por esta via, eu penso que foi infeliz este pronunciamento de ter que trazer eleições distritais em parcelas, de escolher alguns distritos e determinados outros distritos. Foi infeliz, para mim foi infeliz, porque nós queremos que o Estado seja o Estado uno e indivisível. E a descentralização deve ser debatido todo o pacote, não debater descentralização em fases, e também tem que parar de o Estado ser atrelado a dois beligerantes, porque são dois beligerantes armados. Ainda bem que nós vimos... Vamos racionalizar aqui o tempo. Ainda bem que nós vimos esta última base encerrada. Significa que o cerrar de uma base é o fecho de um pacote de um partido armado, e queremos mais uma vez que o partido no poder também deixa, as forças de defesa e segurança deixam de ser atreladas a um partido político, que sejam de fato forças republicanas, para termos de fato um país onde a polícia, as forças de defesa e segurança devem servir aos moçambicanos, não servir a partidos políticos, porque nós já assistimos isso. E sendo assim, vamos ter de fato todos os partidos políticos a ombrearem da mesma forma
e a desenhar estratégias para o crescimento e desenvolvimento do país. Muito bem, João André, 30 segundos, vamos tentar aqui controlar o nosso tempo, estamos já mesmo com muito pouco tempo. Olhando mesmo para esta nova posição do partido Renamo, estaremos aqui a abrir espaço para que haja a revisão, neste caso, da Constituição da República. Claramente, é claro. É isso. Não temos outra visão além dessa. Dizer que não pode cair nesse tipo de armadilha. Porque nós estamos a abrir o espaço no sentido de que é uma aceitação não explícita, em que depois de uns 2 ou 3 meses pode-se dizer, vamos sentar na mesa de negociação, vermos essa questão. Quais são os distritos que merecem ocorrer as eleições. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Porque atropelar a Constituição dessa maneira, estamos a abrir espaço para o terceiro mandato, por exemplo. Porque se nós alteramos em menos de 5 anos 2 vezes, então há espaço para o que aconteceu na China, na Rússia, para que a Constituição seja alterada e, quem sabe, haver esse terceiro mandato. Olha, é uma política desenhada. A política geralmente não se faz sentir nas pessoas comuns. É uma estratégia que você participa, não percebe que é uma política que está a ocorrer. Então, ele não poderia ter caído nesse tipo de armadilha, não é? De aceitar a redução daquilo que foi um estudo geral. Porque, se nós formos a perceber, o acordo de paz teve essas lacunas e, por essa razão, houve vários conflitos de lá para cá. Então, agora deveria ter se negociado tudo ao mesmo tempo, sem exceção, para que não haja conflitos futuros. Houve conflito. Pode-se dizer que foi bem sucedido o acordo geral, mas nós percebemos que de lá para cá são quantos conflitos que houve. Então, não foi bem sucedido. Temos a oportunidade agora de melhorar o que não estava bom. Estamos a abrir exceções dentro de um pacote que deveria ser elaborado ou visto todo ele, como o DDR. Se ele entregou a última arma, seguiu todo o DDR, então o outro partido também é obrigado a seguir toda a estrutura que foi lá formulada. Muito bem, obrigado, João André. Vamos ligar para o último ponto que tem que ver com este investimento por parte do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, nesse caso o INGD, que pretende investir cerca de 9 milhões de dólares em programas de resiliência, olhando sim para toda a componente que tem que ver com proteção, neste caso em torno dos desastres naturais. Luís Tringal, uma vez que esta instituição foi alvo de muitas críticas durante a época chuvosa e não só, houve atrasos naquilo que foi o anúncio do plano de contingência, entretanto, há esta nova aposta por parte do NGD que pretende criar essas componentes de forma a travar, neste caso, o índice, neste caso, de desastres, ou melhor, o gráfico de desastres para as próximas intempéries, ou melhor, para os próximos eventos que poderão assolar o país. Bom, é preciso lembrar que há meses ou há semanas o NGD já vinha reclamando por falta de fundos. E essa reclamação, acho que o governo, através de seus parceiros, fez o esforço para que houvesse dinheiro, não é? Obviamente que o Banco Mundial disponibiliza 9 milhões de dólares para esse investimento. Este investimento que depois volta às mãos ou na boca do lobo. Porque nós sabemos muito bem de que este instituto saiu do NGC para o NGD e sempre trouxe esses problemas de desfalque financeiro. De vários problemas em termos de gestão de dinheiro. Porque se nós assistimos de ano a ano, há problemas de que tem que se injetar milhões de dólares para esse instituto, mas que depois não traz aquilo que é a demanda necessária para poder socorrer as pessoas, como nós assistimos na província de Maputo, na Zambesa e outras províncias deste país. Agora, para mim, não é investir como se fala aí, de investir chamam de comitês locais, aqueles comitês que vão socorrer.
o investimento que tem que se fazer, para mim, é trazer investimentos de fato de grande vulto, onde vamos ter a questão da construção de diques para proteção ou retenção das águas nos nossos rios. Porque Moçambique, a sua localização geográfica sempre vai lhe trazer esses problemas de ano a ano. Vamos ter enxurradas, vamos ter ciclones, vamos ter vendavais, vamos ter... não vamos resolver o problema de comprar aí salva-vidas, comprar aí uma pequena embarcação num ponto. Vamos colocar uma embarcação em Choque, vamos colocar uma embarcação em Mambona, vamos conversar. O que é que vamos resolver com aquela situação? Onde depois vamos ter problemas, por exemplo, de um vendaval, em que o teto da escola, que hoje estamos a lutar para cobrir, também vai desabar daqui a 2 meses. Porque provavelmente 2, 3 meses, começa o mês de setembro, outubro, é o mês que começa também a questão da época chuvosa. E este investimento que o NGD faz, tem que ter um resultado definitivo. Não pode haver um investimento em que anualmente temos que estender a mão, estamos a pedir. Porque já não temos teto da escola, já não temos teto do hospital, já não temos que ressentar as pessoas. Temos que lutar para eliminar este problema. Estes problemas, por exemplo, que nós até podemos discutir sobre a cidade de Maputo, que nós ainda temos pessoas que vivem nos centros de reassentamento, que essas pessoas ainda não se sabe quando é que vamos ter espaço ou quando é que vamos ter condições de poder tirar as pessoas do centro de reassentamento para reassentá-las em lugares seguros. E daqui a 2, 3 meses voltamos a uma situação de enxurradas, em que vamos recolher mais famílias, porque vivem nas zonas vulneráveis, para podermos... Aqui, o problema não é recolher as famílias, é atacarmos o problema. Qual é o problema da cidade de Maputo? Saneamento do meio. Será que não podemos pedir aos nossos parceiros para um investimento para eliminar este problema? Se nós continuarmos a não investir nesta questão de saneamento do meio, o que é que nos traz isso? Mas estamos a ver, há faturas de dinheiro, estão ali. Dinheiro, 9 milhões de dólares. O banco, como dizia o colega, os bancos internacionais, como o FMI, não dão dinheiro de borla. Eles dão dinheiro porque tem que haver retorno. Ninguém tem que investir. Qualquer um tem que dar dinheiro, tem que ter lucro, tem que ter retorno. Nós não podemos só endividar. Mesmo que sejam apoios multilaterais ou bilaterais, esses apoios têm algum retorno, porque obviamente não há nenhum Estado que te apoia sem que ele traga dividendos. Então é preciso nós termos a consciência de atacar o problema. O NGD tem que sentar, fazer um estudo e perceber de fato. Podemos levar anos, mas não podemos só pegar o pouco que nós temos para investir em uma embarcação, investir, por exemplo, em salva-vidas, e depois o assunto para 2, 3 dias, 2, 3 meses, já não temos mais equipamento, porque temos que pedir para alguém nos ajudar para voltar a repor equipamento. Não podemos ser assim. Devemos atacar. Eu costumo trazer um exemplo claro, em que eu vivo ao lado de uma escola, que essa escola, há um intempério qualquer, o teto da escola desaba, mas a minha casa está intacta. O que é que está a acontecer? É questão de subsolo da localização da escola ou alguma coisa foi mal feito naquela escola em detrimento da minha casa? Então, se nós queremos as escolas públicas, hospitais públicos ou todas as instituições públicas, as infraestruturas públicas, devem ser construídas a olhar o padrão da localização geográfica do nosso país, para que nós não tenhamos anualmente a despender fundos para repor os tetos, repor aquilo que desabou por causa de um vendaval. Temos que começar agora. O NGD tem que trazer quadros competentes, com responsabilidade, e trazer abordagens claras daquilo que nós queremos eliminar sobre a questão de desastres naturais do nosso país. Muito bem, João André. O que vai acontecer aqui é que há de haver distribuição de dinheiro, não é? Há de se formar um grupo na localidade em que vai alertar a população de que quando no mês X e Y vocês podem sair, porque na realidade não vai acontecer o que o colega está aqui a dizer. Há uma necessidade de definir o problema, não interessa o tempo que se leve. Os 9 milhões pode ficar no banco, não tem nenhum problema. Vai gerar lucro esse dinheiro dentro do banco. Pode-se fazer aquilo que são os empréstimos do próprio Banco de Moçambique. Mas como o interesse aqui, no final, aqueles que trabalham lá estão felizes, porque aquele dinheiro, quando entrar, sabe que há de cair alguma coisa no bolso dele. O dinheiro vai sendo despediado, não é? À medida que vai descendo. Há uma necessidade de definir. Olha, até Egito, em que século eu não sei, pensou em criar represas. Nós não estamos a conseguir
aqui em Albazine, tem novas estradas. As valetas estão cheias de areia. A água não consegue escoar. Que política é aquela em que você cria uma valeta que vai terminar numa rua, não tem uma outra saída? Há uma necessidade de nós percebermos esse tipo de política. O que é que nós queremos? Tem que haver prestação de contas. Não é só dizer que temos 9 milhões. O que é que nós vamos fazer com esses 9 milhões? E temos que parar com empresas que os membros do governo criam para desempenhar aquela atividade. Por isso as estruturas são fracas. Porque se um projeto é orçamentado em 2 milhões, eu chego e digo, eu preciso que esse seja 4 milhões. Tenho meu lucro de 2 milhões e quem vai entregar os 2 milhões à empresa vai tirar 1 milhão. O empreiteiro é obrigado a reinventar-se para criar. Não é falta de técnicos, não é falta de engenheiros. É falta de responsabilidade política e judicial dentro do país. Não pode-se criar uma obra e depois abandonar a obra. A estrada que dá a Esquelene foi paralisada por meses. Não há responsabilização. Não tem notícias a falar disso. Você só ouve uma notícia a se reabilitar a estrada. E a valeta terminou ali. Fechou-se a valeta. Onde é que ia o projeto original que dizia? Não nos traz a necessidade. Se há irresponsabilidade, então que se abra os projetos para que a população analise. Porque o povo lá em casa não é que não entende. Entende. Se nós fizermos uma auscultação, se nós fizermos esse estudo de viabilidade, a auscultação não, para pedir opinião não precisa de dinheiro. É só chegar, fazer uma auscultação e a pessoa vai ficar feliz na localidade. O que é necessário fazer nessa localidade? Não é, porque o dinheiro que vai acontecer vai ser levado, vai ser distribuído, vai se criar algumas comissões aí, vai se criar palestras, vai se comprar comida, aquele dinheiro vai acabando assim mesmo. No final, volta a acontecer a mesma situação. E onde é que está o valor que foi lá investido? Desapareceu. Não há prestação de contas e não tem como prestar contas. Quem fez o dinheiro desaparecer é quem está saindo na televisão a dizer que essas políticas vão dar certo. E quando não dão certo, quem vai se responsabilizar por isso? Ninguém. Então, há essa necessidade de nós olharmos responsabilização dos indivíduos. Sabe, muita gente diz que China é totalitária. Na China há responsabilização de um governador, de um chefe do partido. É isso que nós temos que ter. Não é pensarmos que tem pessoas intocáveis. Não existe isso. Muito bem. Ilustre Galo, 30 segundos mesmo, sem mesmo passar, estamos mesmo para fechar, 30 segundos. Bom, eu queria só dizer assim, que, olha, por esta falta de responsabilidade e responsabilização dos atores que nós temos no Estado moçambicano, há de perceber que até podemos amanhar um problema. Ele trouxe um exemplo claro, a questão da zona, por exemplo, do Albazin. Temos aquela ponte circular que está ali, muito bem, vem beneficiar as pessoas, mas criou outros problemas. Aquela zona da Baixa, do Guava, que faz limite com Albazin, ligando a circular. Aquelas casas todas estão extremamente, muito mal a serem, vão desaparecer, por causa de erosão, por causa das águas que caem, porque aquela estrada foi construída e não havia lá nenhum moçambicano que pudesse dizer aos chineses, que o chinês está a fazer a obra dele, vai embora, que pudesse dizer aos chineses que, olha, senhores, construam aqui várias drenagens para escoar a água para o mar. E é próximo do mar. E nós não conseguimos fazer isto. É mais um outro problema que vai nos acarretar vários custos para poder conter aquele bairro, porque em algum momento vai desabar. Toda a erosão, partindo do Guava, de cima a descer aquela zona toda, é preciso um trabalho extremo. E acho que não é a NGD que vai conseguir, com esta forma que já nos habituou, de como tem trazido os problemas, como tem resolvido os problemas, porque não consegue ir ao foco do problema, sempre simplesmente consegue trazer o dinheiro e distribuir o dinheiro e o problema fica de forma superficial sem a sua resolução final. Penso eu que, mais uma vez, quero trazer o TPC aos moçambicanos, que é chegado o momento de olharem para as novas propostas para a gestão do Estado moçambicano. Existem pessoas idôneas com responsabilidades que podem pegar esse Estado moçambicano e melhorar para nós todos. Aquele que está a governar hoje não é o problema, ele continua dentro do Estado moçambicano, mas pode um dia assistir os demais para poder talvez ter lição, porque não está a conseguir agora dar vazão daquilo que o povo moçambicano precisa. Muito obrigado, Ilustre Ngalo. Obrigado, João de Brito, ou melhor, João André. Se caro telespectador, internauta, também agradecemos pela atenção dispensada. Saímos com promessas de voltar próxima terça-feira, mesma hora. Tchau, tchau. Até a próxima.